Abra sua Bíblia, João capítulo 6. Qual é o tema que nós estamos vivendo aqui, apregoando nesses dias de quarta-feira? Janeiro, fevereiro e março. Qual é o tema? Semeando bem, colheita farta, colheita abundante, colheita na medida que a gente precisa, não é verdade? Então, quando conseguimos alcançar isso, é uma bênção para a nossa vida. É um texto que eu quero ler com você, que você muito bem conhece. Então vai ser com certeza fácil de compreendermos um propósito aqui. João capítulo 6, quem achou? Diz o texto: depois disso partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que havia ali uma grande multidão que viera ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas, porém, que é isso para tantos? Disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois os homens em um número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, pegou-os, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam já saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Quem diz amém? Perdoe-me o momento de tosse, e ainda bem que tem água aqui. Nós estamos com um propósito: semeando bem, colheita farta. Ninguém semeia coisa alguma, planta coisa alguma, para que não atinja ou não recolha a proporção que espera. Embora isso nem sempre seja assim. Existem leis espirituais na Bíblia para esse assunto e que a gente deve pensar muito bem. Uma das primeiras coisas que a gente pensa sobre semear e colher é que nós sempre vamos colher aquilo que nós plantamos. Sim ou não, irmãos? Isso está escrito em Gálatas 6, versículos 7 e 8, que tudo aquilo que o homem semear, vai colher. A semeadura, disse alguém escrevendo num livro, é livre, mas a colheita é obrigatória, ou seja, a semeadura é livre porque você planta o que você quiser, mas a colheita é obrigatória, você vai colher aquilo que você plantou. E existe um detalhe acerca da plantação: você nunca, pelo menos é assim que se espera, nunca vai colher exatamente a quantidade do que você plantou, porque senão não plantaria. Você semeia, planta algo para colher numa quantidade muito maior. Então, é uma lei do plantio e da colheita que você semeia algo e colhe uma quantidade maior. Isso também tem na Bíblia. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, que aquele que pouco semeia, pouco ceifa, mas aquele que semeia em abundância ceifará. Eu estou falando de lei espiritual, eu estou falando de um princípio bíblico que acontece na vida daquele que crê na palavra de Deus e, abrindo-lhe o coração, se oferece ao Senhor. Essa pessoa com certeza vai receber o milagre de Deus. O problema é que se eu semeio alguma coisa que não é boa, eu colherei uma quantidade muito maior daquilo que não é bom. Nós encontramos isso no Antigo Testamento, no livro do profeta Oséias, no capítulo 8, versículo 7.
Aliás, algumas pessoas diziam até pouco tempo que isso era um adágio popular, um conto popular, uma fala popular, não é? Quem planta vento, colhe tempestade, mas isso está em Oséias capítulo 8, versículo 7. Semearam vento, colheram tempestade, ou seja, semearam um ventinho e o que veio foi uma grande tempestade. São leis espirituais que eu sei que tranquiliza o seu coração, porque eu sei que o seu propósito, o seu querer é semear coisas boas, sim ou não? Quem aqui quer semear coisas boas, levanta a mão e diga: eu quero! Por que a gente quer semear coisa boa? Porque nós somos inteligentes, nós somos espertos, porque eu quero colher coisa boa. Quem aqui quer colher coisa ruim? A minha irmã Lelê fez assim, esperta. Você fez também? Escrevendo no ar. Então, e não era pegadinha. Vocês não esperaram eu acabar de falar a frase, não esperaram eu molhar o bico, na verdade aqui, ó. Então, nós somos pessoas inteligentes e queremos colher coisas boas, por isso nós plantamos coisas. Mas quantas vezes nós já semeamos, pensamos que estávamos semeando uma coisa boa, e na verdade aquilo não era tão bom assim como a gente imaginava. Tipo a intrusão em um assunto alheio, o dar o conselho a alguém, sem orar, sem meditar, sem pensar. A gente partiu para cima de algo, a nossa intenção era boa, mas a gente não se preparou em Deus para aquilo. E no intuito de ajudar, eu não vou pedir para levantar a mão, mas às vezes isso acontece, ou quem sabe aconteceu com alguém aqui, no intuito de querer colaborar, acabou estragando algo, não é não? Um segredo de alguém, falou para prevenir alguma coisa, se antecipou ao momento e foi lá e contou algo que, na expectativa de melhorar, trouxe um grande transtorno. Isso pode acontecer na vida humana, isso pode acontecer no dia a dia da gente. A gente tem na Bíblia Sagrada vários exemplos de pessoas que interagiram com isso, nesse mérito, e muitas pessoas fizeram a coisa certa e tantas outras fizeram a coisa errada. Nós estamos diante de um quadro aqui que eu penso, cuido, que é bem claro dentro desse assunto de plantar e colher. Semeando bem, colheita farta. A Bíblia diz no texto que eu li com você, que você conhece tão bem, que Jesus estava num determinado lugar com os seus discípulos, uma grande multidão o seguia, e olha o que está escrito aqui no versículo 2, preste atenção se você está com a sua Bíblia aberta. Aliás, eu aconselho a você a permanecer com ela aberta. Se fechou, abra de novo. João capítulo 6, versículo 2, grande multidão o seguia a Jesus. Entende-se aqui por seguir a Jesus, não seguir ou acatar o que ele dizia, praticar o que ele falava, mas se entende por seguir aqui, ir atrás dele. Grande multidão o seguia, por quê? Porque via os sinais que operava sobre os enfermos, e vendo os sinais que operava sobre os enfermos, uma parte do que seguia queria cura para alguém que levava, mas algumas outras pessoas talvez estivessem interessadas também em continuar vendo milagres, continuar vendo alguma coisa acontecer. Nós temos aqui na cidade de Friburgo, tínhamos há muito tempo o canal fechado, canal por assinatura, TV a cabo, de uma pessoa que às vezes ia entrevistar pessoas, antes de entrevistar falava, ali os curiosos ali. Sempre, em todo lugar, vai existir pessoas curiosas. Até conta-se, me veio à mente agora, de uma pessoa que chegou diante de um acidente, que se aglomerou muitas pessoas, e ele queria ver o acidente, queria ver o que estava acontecendo, e ele não tinha como passar, porque tinha muita gente. Ele falou, calma, deixa eu passar, empurrava outro, é meu parente, é meu irmão, quero ver, é meu parente. Aí abriram quando ele chegou lá no cavalo morto. Você entendeu? Então ele criou uma situação para chegar
a pessoa que ele cuidava que tinha se acidentado, era um cavalo. E ele fala: meu irmão, para abrir espaço para isso, você entendeu agora? É isso. Então tem gente que, movido pela curiosidade ou pela vontade de satisfazer algo que precisa, às vezes comete essas tolices. Claro que não foi o caso de Zaqueu, não é? Que queria ver Jesus, subiu numa figueira para vê-lo, e ele conseguiu ver. E a Bíblia diz, aí você vai depois perguntar: o que você tirou da ministração hoje? É um negócio do cavalo. Irmão, por favor, esqueça isso agora e vamos aqui ao texto bíblico. E a Bíblia diz que eles iam seguindo a Jesus porque ele operava muitos sinais e isso atraía as pessoas. E a gente pode pensar assim: poxa vida, mas que gente, não é? Iam atrás de Jesus por causa dos sinais que ele fazia. Talvez alguém aqui possa pensar isso porque não tem alguém enfermo em casa, ou talvez não tenha uma determinada necessidade em alguma área da vida que já se esforçou para resolver, e talvez a gente tivesse uma boa crítica para fazer a pessoas que pressupostamente seguem a Cristo ou buscam por Cristo, porque tem uma necessidade emergente para resolver. Mas quando a gente tem alguma coisa que nos aperta, que nos aflige, talvez a gente tenha uma compreensão maior por conta da atitude de um irmão nosso, de uma pessoa, que um dia a gente até já criticou. Pô, por que essa pessoa age dessa maneira? Por que ela faz assim? E daqui a pouco você vai compreender, porque está sentindo na pele o que aquela pessoa também padece, o que ela sofre. Então, nada melhor do que estar no lugar da outra pessoa para começar a compreender as motivações do coração daquela pessoa e a reação da pessoa. Foi por isso que a palavra deixou claro para mim que eu devo chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. E existem pessoas que dizem: isso é coisa fácil. Chorar com os que choram é a coisa muito simples. A pessoa está chorando, eu choro junto. Mas o que a Bíblia está dizendo não é isso. Não é ter a reação apenas do choro, é sentir o que a pessoa está sentindo, que faz com que ela se expresse emocionalmente daquela forma. E alguém poderia dizer assim: não é tão simples chorar com os que choram então, mas alegrar-se com os que se alegram é fácil. Também não é, porque quando você está precisando de alguma coisa, ou você não tem determinada coisa e alguém tem ou conseguiu, está todo feliz e alegre, conta para você, não é fácil você se alegrar com a alegria de alguém que está feliz porque conquistou algo e aquilo é alvo da sua oração. Você está orando há trocentos anos para conseguir aquilo também e ainda não conseguiu. E o desafio cristão, o desafio bíblico é eu me lançar naquele mérito da alegria daquela pessoa e sentir o que ela sente. Você sabia que muitas pessoas deixam de serem assistidas com a compaixão divina e até atingirem, alcançarem propósitos na vida, porque elas não conseguem fazer isso? A partir do momento que a gente conseguir liberar o nosso coração do orgulho próprio, do ciúme, da inveja, dos sentimentos carnais, da obra da carne, que às vezes fica tão visível, presencial, ou insiste em ficar presente na nossa vida, mas quando a gente consegue se libertar disso e ir de encontro à motivação daquela pessoa, quer para chorar, quer para regozijar-se, e a gente conseguir compreender aquilo e participar daquilo, viver aquilo. Você sabia que muitas misericórdias de Deus vão chegar à nossa vida, vão ser recepcionadas em nossa vida, e também muitos êxitos, muitas alegrias, muitas conquistas igualmente, a partir do momento que a gente libera o nosso coração, que o Espírito Santo passa a administrar a nossa vida, e a gente consegue se nós conseguimos sairmos de nós mesmos e irmos de encontro ao sentimento daquela pessoa. Você sabia que esta é a razão porque muitos casamentos não dão certo? E porque existe muita concorrência na família entre os irmãos? Porque as pessoas não conseguem sair de si mesmas para olhar a necessidade, a motivação daquela outra pessoa. E porque ficam presas nos seus sentimentos, talvez até recebam algumas coisas que poderiam se alegrar na vida, mas não conseguem ter um nível de sentimento satisfatório,
porque o seu coração também não consegue enxergar, e talvez isso seja um pouquinho do que eu falei quarta-feira passada. Talvez viva a síndrome da tamargueira no deserto, que não sente quando vem o bem. Então muitas vezes não sentimos a chegada do bem na nossa vida, não porque ele não chega, mas porque o nosso coração está ocupado com outras coisas e é incapaz de assimilar a bênção de Deus como bênção de Deus. E na matéria que nós estamos fitando nesses 3 meses, de janeiro, fevereiro e março, quem sabe a colheita daquilo que plantamos já chegou à nossa vida e a gente não tem a capacidade de fazer a leitura daquilo. E eu digo não só na questão positiva, mas na questão negativa também. Por que estou vivendo isso? Por que isso está me acontecendo? Eu não estou dizendo para você que é porque você semeou isso, mas eu estou dizendo que às vezes é. E a gente, por falta de percepção daquilo que semeou, das encrencas que nós já fomos na vida de alguém, ou também da falta de entendimento da bênção que fomos e somos na vida de alguém, nós não temos a percepção que aquilo que está acontecendo é resultado de um plantio. E se há algo que eu preciso saber, que as coisas que estão acontecendo comigo hoje, sim, são resultados de um plantio, no sentido positivo, algo maravilhoso. Poxa, isso é resultado de um plantio. Deus misericordioso me deu condições de semear aquilo e agora eu estou colhendo o resultado. Por que eu preciso saber disso? Para que eu continue semeando, para que eu não desista de semear. Olha, eu semeei isso e isso e não vejo o resultado. Em nome de Jesus Cristo, que sejam abertos nossos olhos e o nosso entendimento, para que a gente veja sim, que existem resultados divinos na nossa vida, de algo que um dia nós semeamos, e pela misericórdia do Senhor ao semear, agora mesmo a misericórdia está nos alcançando com graça. Mas é preciso que a gente tenha também entendimento do sentido negativo, para que a gente compreenda, poxa vida, isso está acontecendo porque naquele dia. Lembra a história de José? Os irmãos falaram, isso tudo está nos acontecendo por causa daquilo que nós fizemos ao nosso irmão. Eles tinham consciência da malignidade deles, eles tinham consciência do mal que haviam feito, e agora está chegando para eles o resultado daquilo que eles haviam plantado. Eles pensavam dessa maneira, mas existia todo um cuidado de Deus na história, para cuidar de cada uma daquelas pessoas. Eu quero estender isso a você. O cuidado de Deus está extensivo a todos nós igualmente, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus? Porque existem muitas coisas que semeamos e que plantamos na ignorância, não sabíamos. Se a gente soubesse, a gente não faria, e Deus sabe disso. E aí Deus intervém com misericórdia. Acerca de mim digo, não mendigo, acerca de mim digo, se semeei algo que não foi bom e não tive consciência, Deus tenha misericórdia de mim. Se semeia algo que sabia que não era bom, Deus me converta, me mude, porque eu preciso mudar. Se semeia algo bom e tenho consciência, Deus não me faça desistir, que haja perseverança em minha vida para eu continuar semeando. Você pode dizer amém? Essas pessoas seguiam a Jesus porque eles viam as coisas que Jesus fazia. E a Bíblia diz que em dado momento Jesus sobe ao monte e se assenta com os seus discípulos. Estava ali a Páscoa dos judeus, estava próxima, e o versículo 5 diz que o Senhor, levantando os olhos aos céus, levantando os olhos, viu uma grande multidão que vinha ter com ele. Escute isso, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele. A multidão estava chegando. E quando a multidão estava vindo em direção a ele, ele já estava preocupado, segundo o escrito de João. Nós devemos alimentar essa multidão. Isso sossega o seu coração? Em saber que Deus tem entendimento da sua necessidade? Isso descansa a sua alma? Leia Mateus 6, Jesus diz, vosso Pai Celestial sabe daquilo que vocês precisam. Isso descansa o seu coração? Saber que o seu Pai Celestial sabe daquilo que você precisa, descansa o seu coração, sim ou não? E a Bíblia então declara que quando
ele vê essa situação, quando ele vê essa circunstância, estou aqui no versículo 5, ele se dirige especificamente a Filipe e diz: onde compraremos pão para esses comerem? Jesus estava começando a despertar nos seus discípulos a se interessar pela sorte das outras pessoas. Porque na verdade aquele que diz ser discípulo do Senhor e não está nem aí para as pessoas, nunca entendeu a mensagem do cristianismo, nunca entendeu a mensagem do Cristo, nunca entendeu a mensagem do Senhor Jesus. Se você leva uma vida egoísta, preocupada com o seu próprio umbigo e o seu nariz, a sua família, e não se interessa por ninguém, nunca se interessou, você é só egoísta, e o cristianismo nunca subiu ao seu coração. Porque quando há uma pessoa necessitada, ainda que ela pressupostamente não mereça ou esteja aplicando um golpe, no mínimo vai uma oração: Senhor, como eu posso ajudar esta pessoa? E o Espírito Santo vai trazer a orientação. Por quê? Porque o Espírito que em nós habita tem uma orientação segura para nós cumprirmos a vontade de Deus. Se você quer cumprir a vontade do Senhor na sua vida, se você te fizer uma oração sincera, o Espírito de Deus vai trazer uma orientação precisa. Eu repito a frase: se você fizer uma oração sincera, o Espírito Santo traz uma orientação precisa. Vou repetir: se você fizer uma oração sincera, o Espírito Santo trará uma orientação precisa. Quem pode dar glória a Deus? Quando eu digo precisa, eu digo uma situação, uma resposta, uma orientação pontual, que vai no alvo e vai trazer não só solução para aquela pessoa, mas vai trazer satisfação ao seu coração. Você já compreendeu porque quando você fala do amor de Cristo a uma pessoa, quando você fala do poder de Cristo em salvar, e você fala do projeto de Deus para a vida do homem, quando você compartilha da salvação com alguém, por que que quando você sai dali, parece que você sai mais alegre do que aquela pessoa? Porque você cumpriu o propósito de estar vivo, você cumpriu a sua missão, e quando o crente cumpre a sua missão, a satisfação do Espírito emerge na sua vida, ela toca a vida da pessoa, a pessoa fica satisfeita. Por quê? Porque cumpriu uma orientação do Senhor Jesus. O contrário é verdadeiro. Uma pessoa que está sempre de mau humor, amargurada de espírito, nada está bom, parece que acabou de tomar boldo temperado com fel, é porque alguma coisa está errada. Uma oração sincera precisa ser feita: Senhor, por que eu estou sempre de mau humor? A não ser que você não perceba. Sim ou não? Não se cale, por favor, pense. Dentro de você, fale consigo: o que preciso semear? O que eu preciso plantar para colher o que eu necessito? Muitas coisas em nossa vida dependem de uma abertura do nosso coração e que visivelmente libere alguma coisa também em algum momento para alguém. Nós estamos diante de um fato, e quando Mateus, Marcos e Lucas escrevem sobre esse evento, esse milagre de Jesus, fala que ele multiplicou pães e peixes para alimentar 5.000 homens, fora, sem contar, mulheres e crianças. Então era uma multidão, era muita gente que estava ali. E a Bíblia diz que Jesus, quando fala para Filipe, onde compraremos pão para todos esses comerem, para alimentar essas pessoas? O versículo 6 diz claramente que dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Só que eu lhe digo, pela palavra que estou lendo, compartilhando com você, que Jesus às vezes permite algumas coisas para nos experimentar.
para ver a nossa reação. Mas espera aí, Deus não precisa me provar para saber da minha reação, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele conhece todas as coisas. Sim, mas você não sabe da sua reação. Muitas vezes nós fazemos uma fama de nós mesmos que não existe, uma autoestima pessoal que é totalmente equivocada. A gente até diria assim, ó, se eu fosse um discípulo, eu agiria dessa forma, porque a gente está lendo, a história está aqui. Mas se a gente vivesse isso aqui, talvez agiríamos de uma forma muito pior. E a Bíblia diz que Jesus claramente declara, a Bíblia declara que fazia para experimentar os seus discípulos. Então o que eu aprendo aqui? Que muitas coisas que a gente passa na vida, Jesus já sabe o que vai fazer, mas permite para nos experimentar. E experimentar aqui não é só comprovar para nós o que nós somos, mas é para gerar experiências, para que a gente cresça no relacionamento com Ele. Então eu lhe declaro categoricamente pela Escritura, que muitas das coisas que acontecem na minha vida e na sua, é para nos trazer experiências de andar com o Senhor. E o Senhor permite privações na nossa vida, para saber qual vai ser a nossa reação. Porque quando nós falamos aqui de plantar e colher, a gente logo vai para algumas coisas objetivas da nossa vida. Mas plantar fé, o resultado é colher milagres de Deus. Plantar a paz é uma qualidade de alguém que é filho de Deus. Dependendo daquilo que a gente está semeando, ou aquilo que nós estamos semeando, qualifica quem nós somos. Se nós somos filhos de Deus e temos relacionamento com o Senhor, não pode existir sementes malignas em nossas mãos. Se nós somos filhos de Deus, o tipo e a qualidade da semente tem que ser aquela que vai frutificar para glorificar o nome do Senhor. Você está aí ainda? A gente parece que às vezes faz um teatro, encena o que deveria ser o nosso relacionamento com Deus. Olhar o Salmo 126 e ler aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, parece ser um equívoco das Escrituras. Como se eu estou levando a preciosa semente, por que eu vou chorar? Porque plantar o bem, enquanto todo mundo propaga o mal, não é para qualquer pessoa. Semear amor num círculo de ódio não é para qualquer pessoa. Semear paz, paciência, tranquilidade de espírito, onde se fala de guerra, não é para qualquer pessoa. Porque num ciclo, num grupo em que as pessoas querem sangue e guerra, alguém que fala de paz não é bem-vindo. E o problema meu e seu é querer largar daquela semente que o Senhor nos deu a semear e querer pegar da mesma semente que está todo mundo semeando. Em nome do Senhor Jesus, para você, não. Porque Deus colocou na sua mente um outro tipo, outra qualidade de semente. Eu recebo isso para mim. Porque no mundo que nós estamos vivendo, isso não é raro acontecer, de pessoas mudarem de propósito, de projeto, de esquecerem lições eternas que devem não só permear a nossa vida, mas nos direcionar. Não é raro acontecer uma pessoa doidar o cabeção, como se diz, e começar a semear loucuras por aí. Deus nos livre pelo poder do Espírito que em nós habita. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. É porque eu não tenho a competência e também não tenho o tempo, mas esse texto é muito rico. E quando Jesus pergunta isso para experimentar Filipe, e ele já sabia o que ia fazer, Jesus já sabia o que ia fazer. O Filipe responde: 200 dinheiros de pão não bastarão para essa turma. Porque além de muita gente, Filipe deve ter olhado eles assim, já gotejando saliva nos caninos, né? Assim, o pessoal está morto de fome.
E era uma multidão grande. Ele falou: 200 dinheiro de pão não dá para satisfazer essas pessoas. Uma conta rápida, eu não fiz, senão já estaria pronta. Um salário mínimo da época, um dinheiro por dia. 200 dias de salário. Vamos chegar aí a 7 meses de salário. 7 meses. Vamos lá no salário mínimo do Brasil. Eu sei que é muito dinheiro. Vamos lá, 7 meses, R$1.300. Vamos arredondar. 7 vezes, R$9.100. Para comprar pão. Dá para comprar bastante pão? Dá ou não dá? Dá para comprar, se for fazer a conta do dinheiro que a gente gasta aqui todo domingo de manhã para dar o pão para os irmãos aqui com café com leite, é bem pouquinho. Então 9.100, eu estou traduzindo aqui na linguagem de salário. R$9.100 dá para comprar muito pão. Padeiro, você chegar lá, eu quero R$9.100 de pão para domingo, ele vai ficar muito feliz. Vai virar a noite fabricando pão, porque vai vender muito pão. E ele diz: 200 dinheiro não são suficientes, R$9.100 não são suficientes, porque além de ser muita gente, estão com aspecto, está com muita fome. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: pastor, o evangelista, você está rindo? Mas na verdade o André entrou em cena para salvar o Felipe de uma situação crítica. Porque quando a pessoa não sabe se dizer, não sabe o que dizer, ela se coça, gagueja, tosse, não é verdade? E o André chegou e falou assim: olha, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele mesmo diz: olha, tem aqui um rapaz que tem 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, mas ele arremata: mas o que é isso para tanta gente? Está escrito aqui: o que é isso para tantos? Quer dizer, o André tinha algo, a única coisa que tinha ali, mas ele descria totalmente daquela solução. Um escritor escrevendo sobre isso diz que tem gente que não tem nada e nem faz nada para saciar a fome de uma pessoa em qualquer aspecto, e quando aparece alguém que começa a fazer alguma coisa, ainda critica aquela pessoa. Foi o caso aqui do André. O que é isso para tanta gente? E os outros escritos evangelistas dizem que era um garoto que estava ali e que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Um garoto, eu não sei se os discípulos saquearam aquilo dele, cataram aquilo dele, ou ele ouviu, ou ele entregou: olha, eu tenho isso aqui, é o que eu tenho. E aí a gente aprende a grande lição da nossa vida, que embora a gente tendo uma grande necessidade e olhando para aquilo que nós temos no nosso alforje de recurso, parece não resolver nada, quando o poder de Deus entra em ação, não só dá para resolver, mas sobeja também. Lembra do Davizinho com 5 pedrinhas no alforje e com uma funda na mão? Os israelitas oravam por ele, porque esperavam assim: vai morrer, está indo lá para pagar mico, fazer vergonha. O Golias olha para ele: Israel não tem um homem, manda um garoto, um moleque, te arrebento, te mato, dou a sua carne às aves do céu, às bestas da terra, vou te exterminar, rapaz. Ninguém confiava nele, ninguém. Mas como já ouvimos aqui, parece na ministração do Diácono Rodrigo aqui no louvor, ninguém confiava nele, mas existia alguém todo poderoso e glorioso, que não era a questão de confiar em Davi, era a questão de já saber o que iria fazer. Muitas das ousadias que Deus nos dá na nossa vida, não é porque nós podemos, não é porque nós temos condições de resolver, mas isso muitas vezes nem vem de Deus, que nos ministra uma coragem grande, uma autoridade grande, em meio a um processo de aparente fragilidade, mas o poder de Deus em exercício na nossa vida nos agiganta, nos faz muito maior do que nós somos, com muito mais autoridade do que temos, aleluias. E o Davi, ainda bem que ele não tinha espelho, mas ele olhou para o gigante, e você sabe o que ele disse?
Olha, não vai acontecer o que todo mundo está dizendo, nem o que você está pensando, nem o que você acabou de dizer para mim, porque você vem com tudo isso aí, mas eu não vou contra você com nada que pressupostamente possa me tirar dessa enrascada. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que você tem afrontado. E as nossas derrotas da vida são porque nós não temos a capacitação de crer que mesmo obstante a nossa fragilidade, existe um poder advindo do reino de Deus, que exercício na nossa vida nos transpõe de situações as mais variadas, para nos dar uma grande vitória, como já foi pressuposto aqui, não para que o nosso nome esteja nos leões da vida, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha 5 pedrinhas, usou só uma, porque a primeira pedra que ele atirou não foi na usura pessoal, não foi no egoísmo pessoal, foi numa incrível dependência de que um grande milagre acontecesse. Aleluia, estenda sua mão à frente. Aleluias. Existe poder de Deus para ser compartilhado na sua vida, principalmente naqueles recursos que você imagina serem tão escassos e tão poucos diante daquilo que precisava que acontecesse, que você imagina que precisasse ter. Existe um poder advindo da glória de Deus, que se encaixa exatamente na nossa necessidade, mas que precisa encontrar no nosso coração fé, dependência, confiança, aleluia, e muita vontade que o nome do Senhor seja glorificado, muita vontade que o nome do Senhor seja exaltado. Receba isso em nome de Jesus, na sua vida física, na sua vida familiar, na sua vida sentimental, no seu corpo. Receba isso no seu espírito, que o Senhor te erga, oh aleluia, poderosamente, e que você viva os desafios de Deus, entenda as razões de cada coisa estar acontecendo na sua vida, é porque são oportunidades para que o poder de Deus seja revelado, manifestado. Alguém pode dar glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que ele entregou os 5 pães e 2 peixinhos, e o Senhor os manda sentar, e Jesus pega os pães, agradece ao Senhor. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus orou e disse: "Ó Pai, eu já sei tudo que eu vou fazer, já sei tudo que vai acontecer, mas eu estou orando para que esse pessoal aí creia em ti, creia que tu me enviastes." Mas ele já sabia. E aqui a Bíblia diz que ele pega isso que é insignificante e ele coloca em oração diante do Senhor, ele dá graça. São sucessivas entregas para uma obra acontecer. A gente espera às vezes que um único ato nosso traga solução e resultado para nós, mas aqui nós vemos uma necessidade. Aqui nós vemos o Senhor Jesus interessado em saber naquele momento como os discípulos iam reagir. Aqui nós vemos alguém que abriu mão do pouco que ele tinha, mas que dava para ele, em detrimento ou por conta da sua necessidade. Mesmo assim ele abriu mão, porque ele tinha um espírito altruísta. Ele não olhava só para ele, ele olhava a necessidade das outras pessoas. Então, quer receber um grande milagre de Deus? Com todo respeito eu digo, para de pensar em você só. Para de pensar só em você no seio da sua família. Para de pensar só em você no seu trabalho. Para de pensar só em você. Está pensando que é com interesses egoístas e fraudulentos que você vai chegar a um nível de gerência, de diretoria, de administração? Não.
José chegou àquele nível porque existia um plano de Deus, mas existia um espírito altruísta nele. Diácono Rodrigo, você falou aqui do copeiro e do padeiro. Talvez se fosse muitos de nós ia falar: se dane copeiro e padeiro com seu sonho, morra. Eu estou aqui, não fiz nada para estar, ainda tem que me interessar por esses cambada de fracote aí que vive lá no palácio. Ainda me botaram para cuidar deles. O texto não diz que o padeiro e o copeiro procuraram José inicialmente. Sabe o que o texto diz, a história? Que José os viu abatidos, que o José os viu tristes, e ele preso sem necessidade de estar, ele não fez nada para estar preso, ainda tendo que cuidar daqueles marmanjos. Chega para ele e diz assim: vocês estão diferentes, vocês estão abatidos hoje, o que houve com vocês? Se interessa por eles. E aí eles abrem o coração, sabe por quê? Me desculpe, eu não sou expert nisso, talvez não seja nem um grande exemplo para dizer isso, mas eu vou lhe dizer o que está me vindo à mente. Quando alguém percebe o interesse de uma outra pessoa em estando perto, um interesse de ajuda, um interesse de colaboração, isso quebra muros, derruba a resistência de pessoas. A pessoa não quer dizer nada, ela não quer falar nada, ela está aborrecida, ela está irada, mas alguém com o Espírito de Deus, o que está vendo? Eu percebo vocês diferentes, o que está vendo? Eita glória! E ali existe um nível de confiança que não é humano, é sobrenatural, é Deus agindo. E ali a pessoa abre a boca e diz, e José não sabia que era através daquele interesse dele pelo copeiro e pelo padeiro que o seu testemunho chegaria até Faraó. Entra na história e veja José não se preocupando, não dando a mínima para o copeiro e para o padeiro. Você morra, junta seus pães e seus vinhos e mistura tudo, como e morra. Não. Tudo bem que Deus tem o controle de tudo, mas o coração de José era fiel. Se o seu coração for fiel, ainda que tudo esteja parecendo adverso, Deus entrando na história, estando na história da sua vida, vai fazer com que aconteça tudo de acordo com o propósito dele. E ele interpreta o sonho daquilo 2 anos depois, como foi dito aqui no louvor. Estava lá o testemunho diante de Faraó. E se José não tivesse sido bondoso e benigno com aqueles camaradas? E eu jogo isso sobre você, que talvez seja provável, foi muita dúvida, que talvez aquilo que a gente espera receber depende de algo que a gente possa liberar, porque à medida de nós valorarmos e medirmos as coisas na vida humana, material, é diferente do mundo espiritual. Jesus está na sala das ofertas, vem aquele monte de gente, com aquele monte de blá, blá, e todo mundo olhando, Aí vem uma velhinha, viuvinha, com 2 ceitis, lê-se 2 centavos. Nem você abaixa para pegar no chão, você vê na rua, com medo de dar um negócio na coluna por causa de 2 centavos. Aquela mulher vem com 2 ceitis, 2 centavos, de toim. E Jesus disse, está vendo aquela mulher? Deu mais do que todos que até aqui ofertaram. Por quê? Perguntam para Jesus. Porque ela deu tudo o que tinha. Sabe o que significa dar tudo o que tem? Não ter reservas. Viver aquele momento como o mais importante da sua vida. Tem gente que quer resultado, mas não está interessado em plantar coisas que concorrem para atingir aquele resultado. Mas o Espírito de Deus que está aqui
presente neste culto, na sua vida e na vida, minha vida também, está desvendando os nossos olhos, está quebrando resistência do nosso coração. E agora eu digo para você, em nome de Jesus, uma palavra para o seu coração. Talvez lá no seu interior você ache um tolo, uma tola. Por que eu sou tão assim mole de coração? Talvez essa seja a razão do seu sustento diante do Senhor. Talvez seja essa a razão porque você está sendo tão cuidado de perto pelo Senhor, porque o seu coração é bom. Aleluia! Você pode dar glória a Deus. Oh, aleluia! Coloca a mão no ombro de alguém que está próximo a você, se você pode alcançar, e declare a bênção de Deus sobre a vida desta pessoa. Me pergunte ou se indague se isso tem apoio bíblico. Escute o que o Senhor diz. O homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro do seu coração coisas más. É nessa hora, talvez não seja basicamente na hora da colheita, mas é na hora de semear o que semeamos que nós nos identificamos no reino de Deus. Porque se você é uma pessoa boa, tem um coração bom firmado em Deus, porque Deus ministrou bondade ao seu coração, isso não vem de você, é bondade do Senhor. Aleluia! Você não vai semear nada ruim, você só vai semear coisas boas. E se eu chego à conclusão que semeei, pastor Enéas, alguma coisa que não foi tão boa, no mínimo uma oração sincera é preciso. Senhor, por que eu fiz aquilo? Porque eu disse aquilo? Porque eu pensei aquilo? Eu não quero pensar nisso, eu não quero falar isso, eu não quero agir dessa forma. Senhor, vem à minha vida e me transforma. E o poder de Deus é real para fazer isso. O poder de Deus é real. E a Bíblia diz que aquele garoto entregando, então ato contínuo, sucessivas coisas que foram se unindo àquilo. Porque veja bem, irmãos, se aquilo fica na mão de Filipe e na mão de André ou de qualquer outro discípulo, nada iria acontecer com aquele pensamento que eles tinham. Eles tinham um tesouro na mão, mas tinha uma postura errada. Eu tenho que jogar isso para você. Eu penso que você tem um tesouro, mas enquanto não tiver a postura certa, esse tesouro vai parecer coisa sem valor. E é na mão de quem nós colocamos as nossas insuficiências, ou aparente discrepância. Eu digo discrepância de acordo com a necessidade e com o recurso que temos. É na mão de quem colocamos que o resultado virá. Aleluia. Oh Espírito de Deus, colocam na mão de Jesus. E ele simplesmente poderia mandar todo mundo se assentar e distribuir, haver a multiplicação. Mas ele queria nos ensinar que é um milagre, há um princípio. O que você tem é insuficiente, dê graça a Deus por isso. Levante diante do Senhor e dê graça a Deus por isso. Não uma oração irônica. Não, Senhor, esse marido que o Senhor me deu, muito obrigado por esse negócio que o Senhor me deu. Não é isso não. Tendo entendimento do que seja, Senhor, o marido que o Senhor me deu, eu coloco em oração diante do Senhor. Senhor, a mãe que o Senhor me deu, eu coloco diante do Senhor em oração. Senhor, são os filhos que o Senhor me deu, eu coloco diante do Senhor em oração.
Eu te agradeço, Senhor. Deve haver um motivo pelo qual o Senhor está fazendo isso. Eu te louvo, eu te glorifico. Eu declaro o teu milagre, eu declaro o agir do Senhor. Eu declaro algo sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Assim como o Senhor nos adverte a entrar pelo templo cantando e celebrando ao Senhor, o Espírito de Deus nos adverte a entrar na nossa casa, glorificando ao Senhor, celebrando ao Senhor. E quando Ele dá graça, Ele reparte. Tem gente que dá graça e guarda. Jesus dá graça e reparte. Eu repito, tem gente que dá graça e guarda. Jesus dá graça e reparte. Diga para quem está perto de você, Ele agradece e divide. Vai, fala aí. Ele divide e reparte pelos discípulos. Evangelista Sérgio, ele reparte pelos discípulos. Já pensou os discípulos? Epa, vão ficar para nós. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes. Agora olha só o versículo 11, Juliana. Quanto eles queriam. Mas eram 5 pães e 2 peixes. Sim, mas agora passou pelo crivo da unção divina. E agora dá para essas pessoas quanto eles queriam. E quando estavam saciados, lê-se, não tenham mais fome. Porque tem gente que se sacia e continua comendo, né? Não? É ou não é verdade? Glutão. Quando todos estão saciados, o mesmo Jesus que pega a insuficiência da glória ao Pai já sabia o que ia acontecer, diz: agora recolham aquilo que sobrou. Entender de sobra é só ler 2 Reis 4. O profeta Eliseu diz para a viúva: paga tudo e depois viva do resto. E o resto era suficiente para ela não morrer de fome, nem os seus filhos. E a Bíblia diz que ele disse: recolham tudo para que nada se perca. Era a lição que o José já tinha aprendido de Deus lá na sua história. Ano de fartura? Meu filho, coma bastante, mas guarda também um pouco. Porque vem tempo de escassez aí. Se você guardar um pouco de lado, não é usura não. Não é juntar tesouro na terra não, é previdência. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos e pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. 12 cestos cheios. Permita-me, se haviam ali 12 cestos cheios, vazios para serem enchidos, é porque eles estavam vazios. Está vendo como é que eu sou inteligente? Se eles encheram 12 cestos cheios de pedaço de pão que sobrou do que Jesus multiplicou, é porque os cestos estavam ali vazios. Se os cestos estavam ali vazios, é porque alguém já tinha comido o que antes estava dentro dele. Sim ou não? Isso é um ciclo. É um ciclo. E Deus sabe dos ciclos da nossa vida. Ele sabe do ciclo da sua vida. E Ele te anuncia hoje o recurso. E o recurso não está na colheita. O recurso está no plantio. Porque quem planta antevê a satisfação, vive a satisfação antes da colheita. E quem colhe vive a alegria da esperança daquele que semeou. Eu profetizo, você vai viver a alegria de semear,
Quando você colocar a mão no resultado daquilo que Deus vai trazer à sua vida. Fique de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Que toda a bondade do Senhor esteja tocando a sua vida, esteja tocando o seu coração. Eles dizem: ele é verdadeiramente um profeta, porque viram o milagre de Deus acontecer. O grande mérito não é eu reconhecer a Jesus antes, é depois de acontecer. O grande mérito é reconhecer antes de acontecer. Amém, o Senhor? Amém.